Olá! Nesse vídeo estaremos vendo um pouquinho sobre as funcionalidades do software de gestão Azure Sign. Software desenvolvido especificamente para trabalhar com empresas de comunicação visual, gráfica rápida, empresas que trabalham com veiculação de propaganda. Para acessar o sistema, ele é totalmente online, então você recebe este endereço aqui e através desse endereço em um navegador você pode estar acessando o sistema de qualquer lugar. Tá? Os navegadores hoje suportados pelo Azure Sign são o Google Chrome, Internet Explorer, o Edge, Microsoft Edge, Mozilla Firefox e também para usuários que utilizam o Mac, podem estar usando também o Safari. Então aqui irei fazer uma rápida apresentação de como que funciona o sistema. Então a partir do momento que você contrata o sistema, você irá receber um login. Né? No meu caso aqui eu estou numa base de teste, então eu estou colocando aqui o login Nice, o login Jefferson e a senha. Aqui estou já no ambiente que mostra todas as opções e características do sistema. Tá? Nessa parte superior aqui, rapidamente, nós temos o nome da empresa, usuário logado, temos aqui uma parte de notícias, que são essas notícias que vocês estão visualizando aqui, que são notícias relacionadas ao próprio sistema, notícias sobre o mercado, melhorias disponibilizadas, ou seja, uma série de informações que a gente compartilha com os clientes, tá? É uma das formas de estarmos nos comunicando com você. Temos aqui uma opção de nova aba, que você pode estar utilizando aqui quantas abas você precisar, e tem o objetivo de evitar que você esteja, por exemplo, no módulo financeiro e queira acessar uma outra aba aqui no módulo comercial, por exemplo. Tá? Além disso, nós temos aqui toda a parte de ajuda e suporte online, no qual você pode estar utilizando através de atendimento online via chat, né? Ou até mesmo para abertura de tickets relacionados a chamados. Aqui você pode perceber também que nós temos vários menus aqui, e esses menus contemplam as funcionalidades do sistema. Tá? Isso significa que o acesso a esses menus e a essas informações são todos controlados pelo sistema de segurança, que é esse primeiro módulo. Então, esse primeiro módulo, através desse módulo de segurança, você vai definir para cada perfil de acesso, que nós chamamos de grupos, o que cada grupo vai poder estar realizando no sistema. Dando sequência, nós temos aqui então o módulo de segurança, que é onde você vai poder realizar todas as configurações, permissões de acesso, cadastro de usuários. Temos aqui o módulo de pessoas, onde você vai conseguir cadastrar todos os tipos de pessoa. Nosso software trabalha com um conceito único de pessoas, então nessa mesma tela você vai poder cadastrar usuários, clientes, matrizes, filiais, funcionários, agências, arquitetos, decoradores, fornecedores, prestadores de serviço, transportadores e representantes. Ou seja, uma tela única onde você cadastra todos esses tipos de pessoa. E se uma pessoa que é do tipo cliente, por exemplo, ela também for fornecedor, ela também continuará tendo um cadastro único. Por exemplo, aqui se eu pegar a Jorge Sistemas, ela está com um perfil de cliente, né? E ela também pode assumir qualquer um desses outros perfis, né? Aqui no caso, eu tenho o cliente Jorge Sistemas como cliente e como fornecedor. A Jorge Sistemas poderia ainda ser uma agência de publicidade, bastaria eu estar informando aqui que ela também é uma agência. Então aqui no cadastro de pessoas a gente tem aqui toda a questão de dados gerais da pessoa, se é física, jurídica, o cadastro de endereços, nesse caso
a pessoa pode assumir vários endereços, todos os contatos dessa pessoa, todos os telefones dessa pessoa, informações complementares, por exemplo, como se eu tiver um fornecedor, eu posso criar essa informação complementar aqui para eu saber que, por exemplo, quais fornecedores que fornecem acrílico, né? Tenho informações gerais dessa pessoa, quem que é o responsável, o status dele, né? Se ele tem dias específicos de faturamento, quem são os responsáveis por essa pessoa, se for um cliente. Essa questão aqui de conta interna é muito usado quando você faz permutas, por exemplo, com um determinado cliente. Os centros de custo dessa pessoa, se você estiver atendendo, por exemplo, um cliente muito grande, esse cliente pode estar demandando serviços para você através de diversos setores lá, então você pode cadastrar esses setores e isso vai depois te facilitar na hora de realizar o faturamento. E aqui a gente tem alguns dados fiscais a respeito de pessoas também. Dando sequência, na parte de produto, então, você tem todos os cadastros relacionados aos serviços que você vai vender e aos produtos e aos materiais que você vai estar utilizando. Então, como a gente comentou no início, o sistema hoje ele atende tanto a parte de grandes formatos, pequenos formatos, que seria a parte de gráfica rápida, quanto a parte de veiculação. Então, aqui tem alguns cadastros, como, por exemplo, formato de papel, gramatura, grupo de cores, são coisas específicas para quem vai trabalhar com a parte de gráfica rápida. Tá? E essas informações aqui elas ficam disponíveis apenas dependendo do perfil que você contrata no sistema. Então, se você contratar apenas grandes formatos, essas informações aqui não estarão disponíveis para você. Na parte de produtos, só para a gente ter uma ideia de como que isso é cadastrado no sistema, nós temos aqui os grupos materiais e serviços. Tá? Então, se eu pesquisar aqui, tudo que é cadastrado no sistema, ele é cadastrado via grupo. Então, eu posso ter aqui um grupo chamado... vamos pegar aqui um grupo acrílico, por exemplo. Tá? E dentro desse grupo, eu posso especificar diversos tipos de acrílico. Tá? Então, aqui vocês podem ver que aqui tem uma série de informações relacionadas a acrílico, com todas as suas especificações, todas as suas variações, ok? Voltando aqui um pouquinho, a gente tem a parte dos serviços, que é aquilo que você vai estar vendendo. Então aqui hoje a gente tem opções para você configurar específico para grandes formatos, pequenos formatos, veiculação e propaganda para gráfica, e no outro que é vendas, que é mais geral quando você vende produto. Produto que eu quero dizer, no caso, quando a gente tem alguns clientes que além de fazer a parte de comunicação visual em geral, ou gráfica rápida, vende camiseta, vende caneca, esse tipo de coisa. Então, se nós pegarmos aqui um serviço, por exemplo, de grandes formatos, só para a gente ter uma ideia aqui, por exemplo, banner, eu tenho um grupo chamado banner, né? E aqui eu vou ter, por exemplo, aqui banner em lona e banner em papel fotográfico. São os dois tipos que eu cadastrei para esse grupo banner. Tá? Como que eu faço a questão do preço de venda dessa lona? Eu tenho aqui uma tela específica na qual eu posso cadastrar aqui. Então, eu tenho um grupo banner em lona que eu vendo por metro quadrado, no valor de R$60 o metro. O mínimo que eu posso vender sem autorização de alguém da empresa é 50. Um preço de tabela, só para eu ter uma referência do mercado, é de R$60. E esses R$60 aqui eu vou cobrar quando o intervalo dessa unidade de medida de metro quadrado estiver entre 1 e 9.999 metros quadrados. Então, se eu tiver lá uma venda em que o total de metro quadrado esteja dentro desse intervalo, o sistema vai puxar esse preço de venda. Tá? Eu poderia ter aqui que esse valor ele vai funcionar de 1 até 999, ok?
E se for uma metragem alta, eu poderia vir aqui e pedir para replicar esse item e dizer o seguinte, que o metro quadrado dele vai ser R$50 na tabela, 45 o mínimo, 50 o preço de tabela, e aqui ele vai funcionar, ele vai, se for de 999,01 a 9.999, então eu tenho esse valor. Então aqui é dessa forma que você vai fazendo a composição e a montagem da tua tabela de preços, sendo que essa tabela de preços pode ser vinculada a um grupo de clientes, né? Então você pode criar uma tabela base e depois, se você tiver preços diferenciados para um determinado grupo, então vamos supor que você trabalha com revenda, então você pode pegar essa tua tabela base, fazer uma cópia dessa tua tabela através desse botão copiar aqui, criar um grupo revenda e associar quais os teus clientes que são classificados como revenda que vão estar utilizando essa tabela. Se amanhã entrar uma nova revenda, o único trabalho que você vai ter no sistema é de vincular essa nova revenda nesse grupo. Então, basicamente assim, da parte de produto é isso que você vai utilizar. Na sequência a gente vai ver um pouquinho da parte de vendas na prática, como que você estaria fazendo isso. Ok, então continuando, a gente vai ver agora um pouquinho do módulo de vendas, que é onde você vai estar fazendo toda a parte de orçamentos, enviando para o cliente, gerando a ordem de serviço, enviando para a produção. Aqui também a gente tem toda uma parte cadastral, né? Tem algo que a gente chama aqui de base de comissão, que é como que você vai configurar a comissão que você vai estar pagando para seus vendedores, seus representantes, agências de publicidade, os famosos BV de terceiros, né? Tem toda a parte do cadastro de equipamentos, a parte de entrega, parte de cadastro de notas fiscais, modelos, motivos de isenção de pagamento, quando você estiver fazendo, por exemplo, uma permuta, uma cortesia, uma prova apenas para o cliente, né? Os motivos de cancelamento, porque um determinado orçamento não foi aprovado, se foi por preço, por prazo. Aqui temos a parte de orçamento, ordem de serviço, que a gente vai falar um pouquinho mais, a parte de tipos de material fornecido pelo cliente, referência de cor, tipo de transporte, a parte de trâmite e a venda balcão, que é uma venda para as empresas que têm realmente aquele balcão que atende ao consumidor final, geralmente utilizado em gráficas rápidas ou até mesmo em empresas de comunicação que tem essa venda, por exemplo, de adesivos e alguns produtos já que, digamos assim, estejam prontos para venda, né? Então, se a gente partir aqui direto para a parte do orçamento, aqui a gente vai ver rapidamente como é que nós fazemos um orçamento, tá? Inicialmente, você vem aqui nessa tela de pesquisa, tá? Uma outra característica do nosso software é que ele é multi-empresa, tá? Então, se você tem uma ou mais empresas, você pode separar, né, os orçamentos, ordem de serviço, toda a parte financeira por empresa. Você mantém toda a base cadastral num único banco de dados. Então aqui são opções de pesquisa que você tem. Posso pesquisar por orçamento, por data, por cliente, por título de trabalho, pela pessoa responsável que está fazendo o orçamento, agência de publicidade, pela situação do orçamento, pelo programa de pagamento, pelo título do trabalho, ou seja, você tem todas essas opções aqui que você pode estar usando, tá? E aqui a gente vai fazer uma simulação de uma inclusão de um novo orçamento. Então, quando eu mando incluir, ele vai me perguntar por qual empresa eu quero abrir. Eu vou dizer que é por essa empresa, e aqui nós temos os tipos, tá? Hoje o sistema trabalha com um novo orçamento que é baseado em metro quadrado, metro linear, unidade, ou seja, qualquer
qualquer orçamento que você vai fazer a venda baseada em unidade de medida, você vai usar um novo orçamento. E o orçamento custo é uma versão para quem vai utilizar o orçamento com composição de custo, que vai ter todo o detalhamento de matéria-prima que vai ser utilizada, minutos de mão de obra, percentual de comissões de tributação, valores referentes a comissões que serão pagas, percentual de lucro e etc. Nesse exemplo agora nós vamos utilizar esse valor em metro quadrado. Então, se você tiver apenas uma empresa, ela já vai vir selecionada e com o padrão de tipo de orçamento que você vai usar também. Então, eu confirmo, né? No momento que eu confirmo esse orçamento, ele vai me abrir aqui todas as opções de inclusão desse orçamento. Então, eu já tenho o nome da empresa, ele já me gera o número de orçamento, a data e hora de cadastro desse orçamento. Eu posso pré-definir já um cliente. Aqui está como consumidor final, mas eu posso vir aqui, através da tela de pesquisa, pesquisar um outro cliente. Tá? Então, vou pegar aqui, por exemplo, esse cliente pessoa física. Né? Quando eu cadastro esse cliente, se eu tiver lá no cadastro dessa pessoa quem são os responsáveis, ele já traz aqui, senão eu venho aqui e informo. Esse código de SUFRAM aqui é para as empresas que trabalham com venda para a região lá de Manaus, Zona Franca. Aqui é aquela questão do centro de custos, caso você tivesse esse cliente que seja um cliente que tem vários departamentos e queira depois fazer o faturamento por departamento, você pode informar aqui. Aqui eu posso pesquisar uma agência também, que vai receber uma bonificação, por exemplo, vou pegar essa agência de publicidade B. Aqui eu tenho o contato da agência, vamos supor que é o João, e aqui é o título do trabalho. Tá? Esse aqui é como que o trabalho vai ficar conhecido dentro da empresa. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, banners, teste, tá? É como que vai ser conhecido esse trabalho dentro da empresa. Quem que vai ser o responsável pelo pagamento? Aqui eu tenho o cliente pessoa física e tenho uma agência também, né? Agência de publicidade B. Se o responsável pelo pagamento fosse a agência, eu poderia vir aqui e dizer que é uma outra, quem é o responsável pelo pagamento vai ser a agência. Né? Ou pode ser até um terceiro, de repente. Né? Aqui vou dizer que vai ser para 28 dias e ele vai pagar por boleto, por exemplo. Aí aqui eu tenho a data de validade, né, para dia 15. Aqui está configurado para 10 dias essa validade, mas isso você vai definir. A data prevista de entrega também está definida para o dia de hoje ainda, até a meia-noite. Mas isso aqui eu posso vir aqui e colocar que vai ser para o dia 10/7/2016, às 14 horas. Prazo de entrega. Eu já coloquei data prevista de entrega, mas o prazo de entrega aqui, ele geralmente é utilizado para que você garanta a entrega do serviço para o cliente, se resguardando de algumas coisas. Então, você poderia colocar aqui, por exemplo, vou colocar aqui, garantimos a entrega desde que a arte seja enviada até dia 6/7/2016, às 12 horas. Depois a gente vai ver que isso aqui sai lá no orçamento. Se tem tipo de frete, se vai ter algum tipo de transportador, se há necessidade de ter validação da arte. Aqui você tem observações do orçamento, que você pode colocar qualquer tipo de observações. E aqui nós temos 3 situações de orçamento. Aberto é aquele orçamento que você vai enviar para o cliente, ele vai analisar e vai te dar um retorno.
Em análise, é um orçamento que você vai internamente disparar ele para ser avaliado pela tua empresa, porque ocorre com algumas empresas, por exemplo, de você vender com 28 dias, mas dependendo do valor do trabalho que vai ser feito, você precisa comprar matéria-prima, ou seja, investir nesse serviço para poder entregar para o cliente e de repente o teu financeiro não aprova esses 28 dias. Ele exige que tenha uma entrada mais 28 dias, para que essa entrada dê sustentação para a compra de toda a matéria-prima que vai ser utilizada. E o aprovado é aquele orçamento que você já sabe, não, o cliente já me aprovou, já tem o e-mail dele aqui, eu já tenho o ok dele, então você já simplesmente pega e abre ele como aprovado. Aqui nós finalizamos a parte de dados gerais do orçamento e aqui nós vamos para a parte de itens do orçamento. Então eu vou clicar nesse botão aqui, nesse maisinho, e aqui ele vai me habilitar todos os tipos de serviço que eu tenho configurado, ó, que são aqueles que a gente viu lá no produto. Tá? E aqui eu tenho aquele banner que a gente estava vendo, ó, banner em lona, por exemplo. Quando eu escolho esses serviços aqui, ele já me diz que o banner em lona ele é cobrado em metro quadrado. Então vamos supor aqui que eu vou ter 10 banners em lona de 90 por 20. Quando eu faço isso, o sistema automaticamente calcula para mim, ó, ele pega lá o valor que está lá na base desse produto, que é de R$60, tá? E aqui eu vou ter aqui valor de serviço e valor unitário. Aqui nesse exemplo ele não está aparecendo para mim, mas isso aqui ele não está aparecendo por causa de uma questão de segurança. Está configurado lá no sistema que o meu perfil não tem acesso para visualizar o valor do serviço e o valor unitário. Tá? Aqui eu vou colocar aqui como é que é o detalhamento, né? Vou colocar aqui sobre o detalhamento destes banners, né? Aqui eu vou colocar um detalhamento do acabamento. Se eu vou utilizar um equipamento específico, aqui eu posso colocar. Aqui eu posso dizer se está incluso ou não inclusa a instalação. Se vou ter parte desse serviço vai ser terceirizado, sim ou não. Se for terceirizado, eu vou ter essa abinha aqui, terceirização, na qual eu vou poder informar o nome do fornecedor e o quanto que ele vai me cobrar. Aqui eu tenho ainda a parte de desconto que eu posso fornecer. E aqui eu posso ver se tem alguma comissão que está sendo calculada para esse item aqui que eu estou cadastrando. Ainda poderia ter aqui, informar o ano de execução, o mês de execução, dia e hora de execução, caso por exemplo, esse seja um trabalho que vai ser instalado daqui 15 dias. Então aqui, como eu disse que teria terceirização, ele está exigindo que eu informe aqui terceirização. Então vou dizer aqui que não tem terceirização e vou clicar em adicionar. Aqui então podemos ver o resultado desse item que a gente acabou de orçar. Se nós precisássemos orçar mais um item, ou mais itens, a gente vai adicionando aqui à medida que for necessário. Então, vou informar todos os dados novamente, clicar em adicionar, e vai aparecer aqui um outro item. Aqui nós temos o botão para consultar, para editar o item, adicionar aqui atributos, replicar o item. Se eu quiser, vou ter mais banners aqui, mas só vai mudar a quantidade, por exemplo. Então, eu posso simplesmente vir aqui, pedir para replicar o item, né? E venho aqui na sequência, peço para editar e simplesmente altero aquelas informações que forem relevantes. Vamos supor que não são 10, agora são 5 apenas. Vou clicar em adicionar e aqui eu tenho os 5 itens desse banner. Ok? Aqui eu posso aplicar um desconto geral, então vamos supor aqui que de repente eu fechei
esse orçamento por R$ 950. Posso vir aqui e pedir para aplicar um desconto. O sistema vai aplicar proporcionalmente aos itens aqui um desconto. Tá? Então ele aplicou o desconto, ó, fechou em 950. Posso excluir o desconto e voltar à situação que era. Ok? Aqui vou ter a parte de comissões, ó, agência de publicidade. Nesse caso aqui não calculou comissão. Tá? Posso ver aqui ó, um detalhamento. Né? Ele não encontrou comissão para esse item, mas eu posso vir aqui e editar essa comissão, de repente colocar aqui que essa agência vai ter 5%. Tipo de cálculo padrão invertido, você vai acrescentar o valor do orçamento, vou colocar aqui sim, vai ser faturado e não vai ter desconto na fatura, por exemplo. Então aqui eu tenho essas informações sobre comissões. Então aqui já tem aqui o valor de R$ 47,50 e aqui ele aumentou para R$ 997,50 porque eu acrescentei essa comissão no valor do faturamento. Tá? Aqui o endereço para entrega, que eu posso dizer que vai ser retirado na empresa, que é retirada no local, pode ser retirado no cliente, na agência ou em outro. Que daí eu posso vir aqui e definir esse outro endereço. Posso colocar aqui observações para entrega e posso aqui pedir para que essas tarefas sejam geradas automaticamente. Tá? Isso aqui é para quem usa um módulo de PCP aqui, que define, por exemplo, esses itens aqui, esse banner em lona vai passar pelas etapas, por exemplo, de design, depois vai para a área de impressão, depois vai para a área de acabamento, depois vai para a área de instalação, por exemplo, e finaliza no faturamento. Vamos supor que sejam essas etapas que você define aqui no PCP. Então, quando eu peço para gerar as tarefas, se tiver tudo ok, essas tarefas estejam todas definidas, o sistema vai dar uma mensagem de operação realizada com sucesso e já vai gerar a ordem de serviço automaticamente. Caso contrário, ele vai dar uma mensagem que não foi possível realizar a operação, vai ter que revisar antes as tarefas para depois poder fazer esse procedimento. Né? Então, vou pedir aqui para salvar e concluir, gerando as tarefas. Ó, ele está me dando aqui que não foi possível realizar a operação. Então, nesse caso aqui, eu vou deixar por enquanto só para a gente gerar o orçamento. Então, está aqui gerado o orçamento 213, a cliente pessoa física, o título do banner, né, a situação que já está aprovado. E o que eu posso fazer com esse orçamento agora? Eu posso imprimir esse orçamento, posso enviar por e-mail. Eu vou pedir aqui para imprimir, só para a gente ter uma ideia de como que ficaria esse orçamento. Então está aqui, ó, o logo da empresa, número do orçamento, data, os assuntos, condições comerciais. Tá? Esse é um dos modelos que a gente tem de orçamento. Fora esse aqui, a gente tem um outro modelo de orçamento para clientes que usam, por exemplo, uma espécie de contrato, onde vem todas as cláusulas contratuais aqui, como se fosse uma folha de rosto. Então, isso também pode ser configurado no momento da ativação do sistema. E aqui, a gente poderia estar também enviando por e-mail, né, esse nosso orçamento aqui para o nosso cliente. Bastaria a gente informar os dados aqui de e-mail do destinatário. Se você tiver com o teu cadastro bem completo, todas essas informações aqui de remetente, destinatário já vêm preenchidas, na verdade. Tá? Você tem a opção só de colocar aqui com cópia, poderia ser para você mesmo, né? O assunto, você pode trocar o assunto aqui e aqui tem um corpo de e-mail que você pode estar enviando. Para as empresas que costumam usar aquele bannerzinho de assinatura do e-mail lá, no qual você tem uma logo da empresa, o nome personalizado, tudo, a gente também consegue colocar isso no sistema através aqui aqui abrindo uma nova janela aqui,
eu tenho aqui no módulo de segurança, na parte de usuário, vou pegar aqui esse de teste aqui. Então, nessa parte aqui de e-mail, ó, eu posso carregar um arquivo aqui, que é justamente aquele bannerzinho lá, que você vai poder visualizar no e-mail. Tá? E aqui, você clicando em confirmar, o sistema vai enviar o orçamento para o cliente e está finalizado essa parte de orçamento.